Os Estados Unidos devem começar a taxar compras de sites chineses como Temu, Shein, AliExpress e tantos outros. Mas Rafinha, eu sou brasileiro, eu moro no Brasil, por que você tá vindo contar pra gente sobre a mudança na lei de um outro país? Meus amigos, isso aqui é uma parada muito sinistra, porque essa simples mudança pode mudar o cenário de importação global e pode nos afetar diretamente, pode afetar e modificar o sistema de importação aqui do Brasil mais uma vez. E tu sabe o que é o pior disso tudo? Essa mudança tá quase acontecendo lá nos Estados Unidos e infelizmente não é coisa boa. Salve galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Pra você que não me conhece, eu sou o Rafinha e eu preciso começar deixando bem claro pra todo mundo que tá assistindo. Cara, eu não fico feliz de vir aqui falar coisa ruim sobre a importação. A gente aqui no canal importa quase todos os dias, há muitos anos, e nós dependemos da importação, a gente trabalha com isso. Eu mesmo trabalho com isso, eu sei que muita gente que tá assistindo só compra na China de vez em quando, mas também tem muita gente que trabalha com isso, que gosta muito de importar, que só compra produto de importado, então não vem me xingar dizendo que eu tô falando muito sobre importação, porque esse é um tema muito relevante aqui no canal, e acima disso, a gente aqui no canal, muito antes de importar, fez um compromisso com você que está assistindo de manter todo mundo antenado, de informar sobre o que acontece no cenário de importação. Então, pra gente começar, para que você entenda tudo direitinho, vamos entender rapidamente, de uma forma muito simples, como que funciona o sistema de importação lá dos Estados Unidos. Atualmente, eles possuem uma regra chamada Minimis Exemption, que concede isenção para compras internacionais de até $800. Eu já expliquei aqui em outros vídeos, mas para você que não sabe, o termo minimis geralmente se refere a algo irrelevante, a algo pouco relevante, e no caso do âmbito jurídico, ou melhor, nessa situação do âmbito tributário, a gente tem o termo de minimis, que é um princípio legal que afirma que essas questões mais insignificantes não devem ser tratadas diretamente pelo sistema jurídico, ou nesse caso pelo sistema tributário. Só que o grande problema é que até para a realidade dos Estados Unidos, $800 como minimis é muita coisa. O próprio Biden disse que nos últimos 10 anos, o número de importações entrando nos Estados Unidos usando a isenção de minimis aumentou significativamente, de aproximadamente 140 milhões por ano para mais de 1 bilhão por ano. Claro que eles têm outras questões também para fazer essa mudança, tem aquela parada dos Estados Unidos querer fechar mais o cerco com a China em relação à parte econômica, o medo deles também de espionagem, de contrabando, de entrada de produtos ilegais lá nos Estados Unidos, mas eu não vou entrar muito nesse ponto porque aqui pra gente isso não interessa. O que interessa é como que essas mudanças podem afetar a importação aqui no Brasil. Atualmente, produtos isentos de imposto nos Estados Unidos, igual roupas, calçados, eletrônicos e outras mercadorias, podem passar a ser taxados pela alíquota geral do país. Na prática, vários itens devem pagar uma taxação federal de 40% em impostos, enquanto produtos têxteis têm uma alíquota estimada em 70%. Vocês conseguem perceber que tem uma certa semelhança aí com o remessa conforme? Claro, a gente tem muita coisa diferente, a forma como os impostos são cobrados no Brasil, a gente tem o imposto de importação propriamente, que é de 60%, 20% em compras abaixo de $50, também temos o ICMS, que é de 17%, mas na prática ele acaba sendo um pouquinho mais alto, depende da alíquota do imposto de importação, e lá nos Estados Unidos não é assim que funciona. Lá, se eu não me engano, tem o imposto federal, tem o imposto estadual, e pode ter até mesmo o imposto municipal, dependendo de onde a pessoa morar, de para onde a pessoa está importando aquela coisa de um desses sites. Também vale comentar que essas modificações precisam ser votadas no Congresso dos Estados Unidos. Porém, a mudança já tem apoio dos dois partidos. Comentando sobre o assunto, a secretária de Comércio do governo Biden, Gina Raimondo, salientou que a ordem executiva iguala a competição das empresas locais com os chineses. Um outro ponto relevante é que, além dessas regras
tarifárias, o governo dos Estados Unidos também anunciou planos para endurecer a fiscalização alfandegária. As autoridades devem exigir dados adicionais específicos para remessas de minimis. O próprio governo quer a identificação da mercadoria, incluindo o número de classificação tarifária de 10 dígitos e dados pessoais do comprador que solicita a isenção. Vocês estão vendo aqui mais uma vez, né, semelhanças com remessa conforme, semelhanças na fiscalização. E por que que isso tudo é um problema? Pessoal, eu acho que eu não preciso lembrar você que está assistindo que os Estados Unidos sempre foi modelo para o mundo inteiro em um monte de coisa. Claro, na parte de importação especificamente, a lei deles acho que é única, não tem nenhum país aí que copiou especificamente, que faz igual, mas os caras são referência em um monte de coisa, são a maior economia global. Eu sei que um dia a China deve passar, isso vai acontecer, mas atualmente os Estados Unidos ainda é o top 1, né? Ainda tá lá em cima, e essa modificação na legislação deles, primeiro, abre brecha para outros países fazerem modificações, e segundo, abre brechas para o Brasil modificar mais uma vez o remessa conforme. Imagina lá se o Tachad olha para essas mudanças e fala assim: nossa, os Estados Unidos vão cobrar 40% de imposto para itens gerais, então por que a gente está cobrando 20% para compras abaixo de $50? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A gravidade da situação? Eu realmente tinha uma esperança, tenho uma esperança, de que em algum momento a remessa conforme acabe, né? Talvez quando cair o presidente, as coisas voltem a ser como era antes, ou sofram mais uma vez uma modificação de forma positiva, né? Que seria pagando menos imposto. Só que pensa, se os Estados Unidos estão modificando e cobrando alíquotas diferentes, querendo trazer aí um maior rigor na fiscalização dos produtos importados, o que o Brasil vai querer fazer? Os caras vão copiar, afinal de contas o governo quer arrecadar, eles querem ganhar dinheiro e eles vão ver que a maior economia do mundo tá ganhando muito e obviamente vão querer seguir o exemplo. Então por isso que eu resolvi gravar o vídeo pra vocês, pessoal. Fiquem ligados porque os próximos meses podem sim ter novas modificações na importação, em termos de alíquota de imposto, em termos do imposto cobrado, em relação também a categorias de produtos, porque nos Estados Unidos é assim, né? Cada categoria tem uma alíquota. E eu sei que no Brasil isso também acontece, tá, pessoal? Eu sei que aqui, para certas situações, as alíquotas são diferentes, tem coisa que tem alíquota zero, mas a questão é que a gente está falando dos produtos que são taxados atualmente de sites chineses, né, de compras online, e nesse ponto, atualmente, não importa se você compra um vasinho de planta artificial falso, se você compra um notebook, se você compra um smartwatch ou um anel inteligente. É tudo taxado com 20% de imposto de importação abaixo de $50 e 60% acima de $50, mas com aquelas regrinhas, com ICMS, um monte de coisa, que eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo porque a gente já gravou sobre isso aqui no canal. Se você quiser entender um pouco mais sobre como que funciona a cobrança atualmente de impostos no remessa conforme, vai ter um vídeo aqui no card que vai te explicar tudo direitinho sobre esse assunto. Basicamente esse foi o vídeo de hoje. Como eu disse, não é uma notícia boa, é uma parada bem triste e bem complicada. Eu gostaria muito que o Congresso americano não aprovasse isso, mas pelo que os especialistas estão comentando, provavelmente eles vão aprovar. Com isso eu vou ficando por aqui, aquele abraço pra vocês, valeu!